Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a definição de continuidade. Também vamos verificar alguns exemplos de quando é que essas funções são contínuas ou não e também a noção de eu posso remover essa descontinuidade da função? Então, se você quer aprender isso em detalhes, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, pessoal, antes da gente começar, conto aí com sua força, né, que você possa deixar aí um like no vídeo e se inscrever caso ainda não seja inscrito, porque você vai ter acesso aí a um material de muita qualidade. E também dando esse like, divulgando, tá dando também aqui, né, reforçando, incentivando aqui a gente a estar produzindo material para vocês, tá bom? Olha só. Então, a definição de continuidade é o seguinte, ó, dizemos que uma função f ela é contínua num ponto x igual a a se essas três condições aqui elas são atendidas, ou seja, a função está definida no ponto, então só faz sentido eu falar de continuidade da função num ponto se esse ponto está no domínio da função. Segundo, é que o limite da função naquele ponto ele exista. E, por fim, é que o valor da função no ponto seja igual ao valor do limite da função num ponto. Tá certo? Então, intuitivamente, né, o que quer dizer essa definição? Essa definição quer dizer que quando eu for traçar o gráfico da função, eu não posso tirar o lápis do papel, no caso aqui, o pincel do quadro, tá? Então, olha só. Eu trouxe aqui, na verdade, gráficos de funções que não são contínuas. Observe, ó. Para eu traçar o gráfico dessa função aqui, ó, ela não está definida em x igual a a. Então, obrigatoriamente, quando eu venho traçando aqui, ó, eu paro para poder voltar a traçar. Então, eu tiro, né, o pincel do quadro. Beleza? E aí, por que ela não é contínua em x igual a a? Porque ó, ela está bolinha aberta aqui, eu tenho que a função ela não está definida nesse ponto A. Então, por isso que essa função não é contínua em A. Professor, e nos outros pontos? Não, nos outros pontos ela é. Ó. Eu consigo traçar sem tirar o lápis do papel. Né? Mas a gente vai ver também isso mais em detalhes. Já nesse outro aqui, né, ó, a gente tem até um salto. Está definido no ponto. Ó, F está definida em A. Ela está valendo aqui nesse valor. Só que eu traço, ó, aí ela dá um salto para cá, né? Então eu tenho que tirar o lápis do papel. E aí, beleza, professor, estou vendo isso aí geometricamente, mas de acordo com a definição que você colocou, onde é que iria infligir? Observe o seguinte, né? Se eu calcular o limite lateral pela esquerda, né, digamos que aqui seja 1 e que aqui seja 2. Então o limite lateral pela esquerda seria igual a 1. Já o limite lateral pela direita seria 2. Então, como os limites laterais dariam diferentes, na verdade não existe o limite, né, dessa função no ponto x igual a a. Então, em particular, já iria falhar esse item B aqui. Tá? Nesse outro exemplo, ó, aqui era o que quase era contínua. Por quê? Né? Ó, eu venho, não é contínua, aí, faço o ponto e volto para cá. Mas onde é que falha ali na definição a continuidade? Bem, se eu marcar aqui dizendo que aqui é 4, e que aqui é 3, observe que, beleza, ó, quando eu calcular o limite da função, né, ó, limite de f de x, quando x tende a a, bem, eu vou ter que olhar os limites laterais, né? Mas quando eu olho pela direita, ele está se aproximando de 4. Quando eu olho pela esquerda, ele também está se aproximando de 4. Então, o limite da função no ponto existe e é igual a 4. Só que, o que é que acontece? Quanto é que vale f de a? F de a vale 3. Então, o que é que está dando problema aí na nossa definição? É o item C, né? Que o limite da função no ponto teria que ser igual ao f de a, que era justamente para tampar esse buraquinho aí que ficou no gráfico. Beleza? Por fim, né, ó, a gente tem uma situação aqui. Primeiro, o a não está no domínio, né, ó, da função. E também a gente tem que o limite também não existe, né? Ou seja, o limite é divergente aqui no ponto x igual a a, né? Está indo para mais infinito quando eu olho pela direita e quando eu olho
pela esquerda, tá bom? Então, intuitivamente, essa é a noção de limite e, algebricamente, são essas condições aqui que a gente tem que verificar. Então, para que a gente possa ver isso melhor, vamos ver alguns exemplos, justamente para a gente praticar aqui essa definição e, inclusive, aquilo que eu comentei. Quando é que uma descontinuidade ela é removível ou não? Tá bom? Vamos ver isso também. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, um exemplo em que eu tenho uma função que ela está definida na reta menos no ponto 1 nos reais. Né? Quando a gente olha aqui, eu estou tirando 1 justamente que é o ponto que anula, né, o denominador dessa expressão aqui. Então, está fora do domínio. Aí eu pergunto para vocês, onde é que essa função ela é contínua? Aí você já me diz de cara, professor, ela não é contínua no x igual a 1, porque ele não faz parte do domínio e a gente está vendo aqui no item A que ela tem que ser definida nesse ponto. Então, exatamente. Então, de cara a gente já tem que f não é contínua em x igual a 1. Beleza, né? A gente está usando o item A aqui da definição. Agora, e nos outros pontos? Como é que a gente sabe? Bem, aí eu vou pegar um ponto justamente aqui no domínio. Então, ó, seja A pertencente a R menos o 1. Tá bom? Então, quanto equivale f de A? Ora, f de A, professor, é só substituir, né? Vai dar A ao quadrado menos 1 sobre A menos 1. Né? Pronto. Aí eu posso ainda simplificar aqui, né? Porque isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Então, isso aqui fica, né? Ó, A menos 1 vezes A mais 1 dividido por A menos 1. Tá bom? Aí eu vou simplificar aqui, ó. Então, isso aqui dá igual a A mais 1. Beleza? E quanto é que é o limite quando x tende a A de f de x? Bem, aí a gente lembra da regra geral para calcular o limite de uma função. A gente viu que quando não tem nenhuma restrição, né, quando não aparece uma coisa 0 sobre 0, ou 0 no denominador, né, e uma constante em cima, esse limite ele vai existir e basta simplesmente a gente substituir, né, a função no ponto. Foi isso que a gente aprendeu. Então, isso aqui é exatamente o f de A, que é esse valor que a gente calculou aqui. A mais 1. Tá bom? Então, a gente tem como f de A é igual ao limite de f de x quando x tende a A, segue que f é contínua em todo ponto do domínio. Tá? Segue que f é contínua em x. Vou colocar assim. Para aqui, né? Para x aqui. Para. Tá certo? Beleza. Só que agora eu quero que a gente observe uma outra coisa. Vamos calcular o limite dessa função quando x tende a 1. Tá? Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, eu vou calcular agora o limite quando x tende a 1 da nossa função. x2 menos 1 sobre x menos 1. A gente já viu, né, que seria 0 sobre 0 se eu substituir, mas a forma de resolver é justamente usando esse produto notável, né? Então, isso aqui fica limite quando x tende a 1 de x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. A gente simplifica aqui, né? Ó. A indeterminação vai embora e a gente substitui aqui. Vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Tá certo? E aí o que é que acontece? Olha só, o limite da função ele existiu no ponto, mas a função não está definida lá. Então a função não é contínua, né? Aí olha só, nesses pontos que o limite existe, a gente diz que essa descontinuidade ela é removível, tá bom? Por que, professor, é uma desigualdade removível?
pelo seguinte, porque eu posso definir agora uma nova função em que, a partir da f, que seja contínua em todos os reais, em todo o domínio. Olha só. Se eu considerar essa função aqui, ó, g de x igual a f de x, se x é diferente de 1, e agora eu vou colocar 2, ó, que foi o valor do limite. 2 se x for igual a 1. Então, agora essa função está definida em x igual a 1, e o cálculo do limite de g quando x vai para 1 é exatamente esse mesmo cálculo. Então, a gente tem aqui que g de 1, que é o 2, é igual ao limite de g quando x tende a 2. Quando x tende a 1. Tá? Então, essa função g aqui que eu defini a partir da f, ela é contínua em todo o seu domínio. Então, quando isso é possível, ou seja, quando o limite da função existe no ponto, a gente diz que essa descontinuidade ela é removível. Professor, e quando é que ela não é removível? É quando o limite não existir, tá certo? Então, nos casos em que o limite não existe, essa desigualdade ela não é removível, né? Por exemplo, a gente viu aqui no gráfico que eu apaguei agora há pouco, a gente tem uma situação assim, né? Ó, a gente tem uma situação que a função era assim. Então, nesse caso, ó, o limite no ponto ele não existe. Então, essa desigualdade ela não é removível, né? Porque a gente tem um salto, tá certo? E nos casos em que o limite também diverge, né? Quando dá infinito, também ela é não removível, tá bom? Bem, então, é dessa maneira que a gente deve proceder. E aí eu quero fazer uma observação aqui, ó. As funções elementares que a gente vem trabalhando, polinômios, né? Por quê? A gente sabe que no polinômio eu posso simplesmente substituir o valor da função no ponto, quando eu vou calcular o limite. Essa foi a regra geral que a gente aprendeu. Então, isso já diz para a gente o quê? Que os polinômios são funções contínuas, que as funções racionais, que o denominador não se anula, também são funções contínuas, tá? Quais funções também, professor? As funções trigonométricas também são contínuas, né? A gente sempre traça elas sem tirar o lápis do papel, tá? São logaritmo, a função exponencial, todas essas são funções contínuas. Então, onde é que vai ser descontínuo, professor? É justamente, ó, nos quocientes em que tem algum ponto que anula o denominador, ou então as funções que são definidas por sentenças, né? Quando a gente define mais de uma sentença, essas funções aí, elas, né, eventualmente não vão ser contínuas em algum ponto, tá bom? Mas qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.